nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridos ouvintes, que nos acompanham pela rádio Bom Jesus, e também aqueles que nos acompanham em suas casas através do site da mesma rádio. Estamos no quarto domingo depois da Páscoa, então é tempo pascal ainda, é tempo de fazer ressoar o aleluia, como a gente escuta antes do Evangelho. É tempo da gente cultivar em nós a alegria, e tempo da gente já se preparar para uma outra grande festa que iremos celebrar daqui mais ou menos 15 dias, que é a festa da vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Então a liturgia de semana passada já mencionou sobre a ascensão de Jesus aos céus, que é uma festa que é antes de Pentecostes. Hoje, mais uma vez, Jesus menciona sobre isso, porque ele vai para o Pai, e ele tem que enviar o Espírito Santo Paráclito, que ensinar-nos-á toda a verdade. Então, é a menção dessas duas grandes festas que virão, sobretudo Pentecostes, que é a mais importante, a festa do Deus Espírito Santo. E aí nosso Senhor menciona nesse Evangelho a missão que exerce o Espírito Santo na igreja, na alma, e tende a exercer no mundo. Até quando? Até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos, desde o dia de Pentecostes, nós temos aí a missão do Espírito Santo. De fazer o quê? Aquilo que Jesus mencionou. Quando vier o Espírito, ele então convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Nisto consiste a missão do Divino Espírito Santo, de levar a humanidade a ter convicção a respeito do pecado, que vale a pena a gente virar as costas para o pecado, que vale a pena a gente buscar a justiça. Aqui justiça sinônimo de santidade de vida. E assim, consequentemente, em nós mesmos, nós estaremos convencidos que o diabo já está vencido, condenado e julgado. E isso no nosso próprio ser, nós experimentamos isso. Mas a partir do momento que eu sou convencido de viver a fé, deixando o pecado de lado, buscando a cada dia a conversão por meio de uma vida de santidade, sem esquecer que eu devo ser santo, e assim o demônio é condenado, julgado e não tem poder nenhum sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Mas é o Espírito Santo que tende a convencer isso a cada um de nós. É a missão do Espírito Santo. Claro que a gente deve colaborar. A gente deve fazer a nossa parte, porque Deus é muito delicado. Ele não agride, não avança, ele não passa dos limites, ele respeita. Ele deu o dom e respeita o dom que ele deu. O dom da liberdade. Quem quer ir para o céu, me segue. Quem quer ir para o inferno, segue o outro lá. Ninguém é obrigado a nada. Com Deus é assim. Ninguém é obrigado a ir para o céu com ele. E se vai para o inferno, é porque escolheu também. Então, é isso que nós temos da parte de Deus. Um grande respeito sobre as nossas vidas, sobre as nossas almas. Por isso é o Espírito Santo que tende a convencer. E que nós possamos pedir o quê? A graça de ser convencidos. Porque muitas vezes a gente não se deixa convencer. Que vale a pena renunciar ao pecado. Que vale a pena buscar santidade a cada dia. Renunciando a tantas coisas ruins que normalmente a gente gosta e busca. Como São Tiago menciona aqui na epístola. A gente procurar rejeitar toda impureza, todo excesso de malícia, que normalmente a gente não faz muito caso. Tanto faz uma palavrinha, uma piadinha de cá, uma brincadeirinha de lá, isso não tem nada não tem problema não. O Espírito Santo convence que tem problema, que atrapalha, que nos impede
de buscar a santidade. Que nós possamos pedir isso, vendo Jesus declarando a missão do Espírito Santo, e compete Ele exercer isso em nós, que nós possamos pedir que Ele exerça, que Ele atue cada vez mais na nossa alma. É um modo da gente já estar se preparando para a festa de Pentecostes. E eu faço um destaque da epístola de São Tiago, onde ele dá um conselho bem prático com relação a atitudes nossas, coisas que vão levar a gente a ter uma vida saudável, uma vida em geral saudável, em todos os aspectos, seja no aspecto espiritual da nossa alma, seja no campo psicológico e mental, e seja no campo físico, no nosso corpo. Então esses conselhos aqui é para a saúde toda do ser humano. Então saúde espiritual, saúde mental e saúde física. Vós sabeis, irmãos meus diletíssimos, seja todo homem, aqui homem sinônimo de ser humano, assim seja todo ser humano. Você que é ser humano, escute. Pronto para ouvir. Assim seja todo ser humano. Pronto para ouvir. Ponderado para falar. E custoso para enraivecer. Em outras palavras, que nós possamos gostar mais de ouvir. E quando a gente for falar, que nós sejamos ponderados. O que é ponderar? Ponderar é pensar. Ponderado no falar. No falar sem pensar não. Fale e fale com cautela. Depois de ter pensado, depois de ter refletido se vale a pena falar aquilo que deu vontade de falar, ou se aquilo que você vai falar vai trazer consequências negativas demais, mais do que de positivas. Ponderar no falar. Então, ser ponderado no falar é pensar, refletir, demorar para falar. Não fale tão rápido como normalmente a gente faz. Qualquer coisa já está na ponta da língua a resposta, e normalmente é uma agressão que a gente faz ao próximo, uma agressão moral. Normalmente a gente é o contrário daquilo que São Tiago está expondo aqui. Nós somos prontos para falar, muito ponderados para ouvir. A gente pensa bem naquilo que a gente vai escutar. Nem tudo eu quero escutar. Muitas vezes, quando a gente não quer escutar, a gente pode estar até num ambiente onde tem alguém pregando, alguém falando, alguém dando uma aula. Eu não quero escutar essas coisas, não. E fecha os ouvidos e pronto. Normalmente a gente é ponderado para escutar. Mas o que nós recebemos como um conselho saudável, ser pronto para escutar. Temos diversos benefícios quando nós temos uma prontidão em dar ouvido àquilo que nos é falado. E, consequentemente, teremos muito mais saúde quando nós somos ponderados e cautelosos naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai conversar. E, consequentemente, custoso no enraivecer. Então, você tem dificuldade de ficar nervoso. É isso, custoso. Tem muita dificuldade de ficar com raiva. A gente tem que trabalhar para isso. Por quê? O que te adianta você ficar com raiva, mordendo-se, mordendo as pessoas e não resolvendo situação nenhuma? O que tua raiva resolve? O que o fato de você perder a paciência a todo instante, a todo momento, está resolvendo o quê? Não resolve nada. A ira do homem não é capaz de aplicar a justiça de Deus. Não é capaz de resolver nada. A gente ficando nervoso, com raiva, e passando o dia inteiro na ponta dos nervos. Está resolvendo o quê? Até hoje. O que resolveu para você? Você está sendo descontrolado na raiva. O que te resolveu? O que te trouxe? Vamos pensar. Trouxe problema de saúde mental. Fica uma pessoa desequilibrada. Não pensa para falar.
tudo que vem, fala e agride as pessoas. Está com problema de saúde física, normalmente tem pressão alta, toma remédio demais para controlar. Tudo consequências de gostar de ficar com raiva, de achar que eu ficando com raiva, eu vou dominar o meu ambiente. Nunca isso trouxe bom resultado. Então nós vemos que o conselho de São Tiago é um conselho bem geral, é um conselho clínico, é um conselho espiritual que nós recebemos. É saúde da mente, é saúde física, é saúde espiritual, porque eu não ficando com raiva, eu não vou perder a graça de Deus na minha alma. Eu não ficando com raiva, eu não vou ficar com excesso de remédios para controlar minha pressão. Eu não ficando com raiva, eu não vou ser uma pessoa desequilibrada mentalmente. Então tudo isso ajuda a gente a ter saúde. Seja o ser pronto para ouvir, porque quem é pronto para ouvir, gosta de escutar, normalmente vai errar menos. Olha, uns 90 e poucos % vai ter de acerto na sua vida. A pessoa que gosta de ouvir, a pessoa que pede conselho, a pessoa que não faz as coisas por si só, essa tem sucesso. Quem é pronto para ouvir tem sucesso na sua vida humana. Por quê? 90 e poucos % vai dar certo. Tudo o que vai fazer, todos os seus projetos. Na vida espiritual, vai estar sempre no caminho do bem. Por quê? O ouvir é caminho de humildade. E o caminho de santidade, o caminho que leva ao céu, é o da humildade. Então, a pessoa que é pronta para ouvir, na sua vida espiritual, está bem encaminhada para o reino dos céus. E aquele que é pronto para ouvir, tem também uma saúde mental no lugar. Por quê? O fato da gente não ficar dando ouvido a tudo que falam da gente, e tudo que falam por aí, a gente não vai perder o controle quando a gente encontrar as pessoas. A gente vai ter equilíbrio. Não dou ouvido a qualquer coisa que falam, nem que falam de mim. Até isso a gente tem que ser prudente. Tudo que falam não é verdade. Tem gente que tem o veneno na língua e gosta e sente um deleite, um prazer de ver intriga e confusão. A pessoa gosta, é um prazer maligno, diabólico. Mas tem gente que gosta. E é cristão, é católico, está comungando. Que lindo, né? Está trabalhando para quem? Para o diabo ou para Deus? Para Deus que não é. A gente já conclui. Então, a gente ser exatamente pronto para ouvir, nós temos um equilíbrio geral. Pronto para ponderado no falar. Não vou agredir ninguém, não vou fazer uma crítica injusta, não vou fazer fofoca por aí, porque eu vou falar coisas que compete a mim, cristão, falar. Eu vou falar de Deus, eu vou dar um conselho bom, as pessoas me pedem um conselho, eu dou. Se não me pediu, eu vou me manter no meu lugar. A partir do momento que me pede, aí sim eu intervenho. Eu não vou ficar intervindo na vida das pessoas, se metendo na vida das pessoas com a minha língua, quando eu sou ponderado. Então traz diversos benefícios. O fato da gente ser ponderado na língua, a gente gera união. A gente une. Uma pessoa que se controla a sua fala, em geral une. Aquele que não controla e fala aquilo que parece na sua mente e julga tudo e todos, normalmente divide. Divide a comunidade paroquial, divide a igreja católica e assim, consequentemente, diversos pontos negativos. Então, a pessoa que é ponderada no falar, não fala tudo, não fica se metendo na vida das pessoas, em geral ela une. Ah, mas se eu não falar esse negócio de o erro daquela pessoa lá, não estou pecando, não? Se ela te pedir conselho, fala. Se ela não te pedir, não te compete você intrometer na vida dela. Você não está sendo cúmplice de pecado nenhum. O pecado é pessoal. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Eu não tenho que pagar pelo pecado de adultério da minha vizinha ou do meu vizinho. Mas o dia que eu encontrar eles e a gente estiver batendo um papo de coisas saudáveis, de coisas boas, e ele falar sobre aquilo, aí eu posso dar um conselho. Aí sim,
é um modo saudável e ponderado de usar a nossa língua. Agora, do contrário, eu não estou sendo cúmplice de nada. Se ele vem na minha casa, se não vem na minha casa, se eu vou na casa dele, eu não tenho parte com o pecado dele, não. Eu tenho parte do pecado quando eu incentivo. Vai, seja feliz, é assim mesmo, aproveita, curte. Se eu fizesse isso, aí sim eu seria maligno e cúmplice do pecado alheio. Mas enquanto eu tenho a posição de doutrina, de moral, de fé, de santidade, eu não tenho cumplicidade nenhuma com o pecado do outro. E eu não preciso sair dando martelada na cabeça das pessoas, censurando com o meu dedo, que gosta de apontar assim, você está errando, você é assim, quem é católico não pode fazer isso não. Isso nunca vai trair a ninguém para a igreja. Nunca vai fazer ninguém se converter quando eu fico assim, ó, sendo dedo que aponta para as pessoas, para o erro. Isso não nunca trouxe benefício nenhum para ninguém. E não é o modo de converter, não. O modo de converter é a gente mantermos-nos no nosso lugar, no nosso limite, respeitando o limite alheio. O dia que pedir um parecer meu, eu dou parecer católico e de fé, aí sim eu vou trazer um benefício. O dia que a pessoa está no momento de queda, no momento de dificuldade, e é católica, eu tenho que fazer o quê? Chutar ela da minha vida, chutar ela da minha casa, você não pisa aqui porque você é pecador, você está traindo a igreja. É assim que eu tenho que fazer? É assim que Jesus fazia com as pessoas para convertê-las? Não, Jesus sentava com os pecadores. Quem censurava eram quem? Eram os fariseus, eram os doutores da lei. Eles ficavam censurando Jesus. Aquele homem senta com pecadores, toma parte com eles. Eram santos aqueles homens? Não eram, eram hipócritas, falsos na sua religião. Por isso, muitas vezes a gente ser durão demais e achar que estamos sendo os melhores que os outros. Toma cuidado para você não estar sendo hipócrita, um falso na sua religião. Não é o modo da gente acolher uma pessoa expulsando, excluindo no momento de dificuldade pessoal. Quando a pessoa está passando por um momento de crise, de queda, de pecado, se a igreja católica, que é a igreja de Jesus Cristo, não a acolher, quem vai acolhê-la? O mundo. No momento de crise, de pecado, de um fiel católico, se a própria igreja, como mãe, não a acolher, quem vai acolhê-la? O diabo, o mundo, religiões falsas. E aí a gente pensa que, não, aquele católico lá, que era da associação tal, agora está vivendo tal, e nem merece pisar na nossa igreja. Aí que ele tem que pisar, aí que ele tem que vir, aí que ele tem que encontrar pessoas que falam que tem religião, que vão lá visitá-lo, que vão lá falar que estão rezando por ele, que estão pedindo, na comunhão estão oferecendo por ele, estão rezando pelo momento difícil que ele está passando. Isso é abraçar aquele que está precisando de ajuda. Agora eu chegar e ficar apontando dedo nele que ele errou, que ele está fazendo isso, isso é papel do diabo. Não é papel de um filho de Deus. Papel do filho de Deus, de que tem religião de verdade, abraça, como Jesus Cristo abraça os pecadores. Essa é a nossa atitude. E lembrando dessa consequência, se a igreja católica e os fiéis católicos que formam essa igreja não acolhem um membro seu que está passando por dificuldade, em momento de crise e de queda, o mundo vai acolhê-lo, o diabo vai acolhê-lo. Porque o mundo vai falar, aquelas pessoas lá, aquela região lá é falsa. Não tem amor no coração deles não tem compreensão nenhuma. Fica aqui com a gente. E aí a pessoa se afunda mais no mundo, ou vira para religiões que não são de Deus. Então essas são as consequências da gente compreender mal a religião. E de achar que porque eu estou rezando, eu já sei tudo. Toma cuidado com o que a gente acha. Eu não sei de onde a gente tira certas conclusões e em que a gente afirma, não, assim que é certo. É assim que deve fazer. E às vezes são posições que são contrárias ao evangelho e à caridade. E à misericórdia que a gente tem que ter. Não sei de onde a gente tira certas conclusões. Quando você está sendo
demasiado sábio, pergunta. Seja pronto para ouvir, ponderado no falar e custoso para enraivecer e censurar as pessoas. Para um pouco, pede conselho, não acha porque você está tanto tempo na igreja que você sabe. Não sei de onde certas pessoas tiram doutrinas pessoais e que é assim que faz, é assim que não faz. Tais pessoas não podem entrar no nosso círculo, tais não sei o quê. Não sei de onde tiram isso. Que manual de instrução moral que tiram certas atitudes. Não sei. Não é de Deus. A única coisa que eu sei é isso, que não é de Deus. A vida espiritual, ela é muito sutil. E sutil de desvios e de erros. Não nos esqueçamos dos fariseus, não nos esqueçamos daqueles doutores da lei, que se colocavam como pessoas exemplares, e no fundo eram verdadeiros pecadores e corruptos. Pessoas corruptas. Tal foi o desvio que o judaísmo levou aqueles homens. Catolicismo pode te levar? Um catolicismo onde eu não dou ouvido à palavra, eu não dou ouvido aos conselhos, tem o perigo de me desviar. O caminho da vida espiritual tem muitos perigos sutis e delicados, que nós sejamos, então, atentos a isso. E o importante é seguir esse conselho de saúde de São Tiago. Se nós seguimos esse conselho de saúde em todos os aspectos, nós seremos felizes na nossa vida, felizes na nossa religião. Pronto para ouvir, ponderado para falar e muito custoso para enraivecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.